Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Galera, estou muito feliz que hoje estou começando meu novo projeto, um podcast, onde que eu posso trazer pessoas para aprender cada vez mais com eles nessa minha jornada de cristão. E então, como meu primeiro convidado para estrear, nada mais como o Átila, nosso grande amigo, tanto da família como dessa jornada da fé. Átila, que é o pastor do Mundo OK, do Oxygen Kids, da nossa igreja Oxygen. Então, nós vamos trocar uma ideia, bater um papo dessa, como que é ser pai, ser pastor, cuidar de um ministério onde está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Então, nós vamos trocar essa ideia, ele vai falar um pouco mais sobre ele. Queria agradecer. Tamo junto. Obrigado, Átila, por ser louco de entrar comigo nessa jornada. Eu gostaria que você dissesse aí como que é sua vida, essa jornada, como começou, né? Legal, tudo. legal. Fica à vontade aí, vamos. Bom, meu nome é Átila, né? Eu tenho 36 anos, sou casado com a Michelle, pai de dois lindos meninos, né? E, 36 anos bem vivido até agora, né, mano? Eu sempre brinco, né, que eu já vivi 60 anos em 36, é muito bacana. Cara, eu acho que eu tenho uma história parecida com muita gente, pô. Nasci na igreja, né? Nasci em berço cristão. Minha mãe trabalhava numa casa de família, na minha tia, que era da Congregação Cristã do Brasil. E minha tia, assim, por até respeito, minha mãe ia na igreja, tal, que ela chamava, e eu comecei a ir na igreja, desde pequeno e tal. E aí, como talvez a maioria das pessoas, né, não entendia muito bem, na minha adolescência, acabei dando uma desviada aí, né? Fui conhecer as coisas do mundo, mas quem teve o propósito de Deus, né? Fui chamado, né? Novamente. E aí, cara, comecei minha jornada, como todo mundo, né? Errando, acertando. E 36 anos estamos aqui depois, firme e forte hoje em dia com Jesus e não larga nunca mais, cara. É isso aí, tô firme e forte na caminhada com Jesus, aprendendo a cada dia, mano. E eu costumo, assisto bastante pessoas, né, que como você já nasceu nesse berço evangélico, diferente de mim, né, que eu fui da vida louca, agora hoje eu venho, né, nunca tive essas experiências. Então, querendo ou não, vem um pouco, né, cara, assim, vem um pouco de pressão para quando você já vem do berço cristão, né, diferente de, o Tiese até esse dia ele era um louco aí e tal, e hoje ele tá convertido. Agora, tipo, cara, vê aquele menino lá, cresceu na igreja, olha lá o que fazendo, né? Que você acha que tem uma certa pressão aí nesse... Mano, eu acho assim, velho, é engraçado isso, né? Mas eu lembro de muitas coisas que eu costumo até falar, né? Pra galera que troca ideia comigo e tal, a galera recém-convertida ou não. Eu me lembro, cara, que a vida do adolescente é uma vida meio louca, porque hoje em dia eu olho pra trás e aí eu penso assim, cara, eu brigava pra ter umas coisas que hoje em dia não faz sentido. Tipo assim, eu brigava com a minha mãe pra sair, pra fumar escondido, eu brigava com a minha mãe pra ir em festas que eu nem gostava das músicas. Eu brigava com meu pai pra talvez ir atrás de uma menininha que, tipo, eu sabia que não ia dar em nada. E aí hoje quando eu converso, principalmente com um jovem, mano, eu falo, cara, você daqui a alguns anos vai olhar pra trás e fala, meu, o que eu tava fazendo? E, mano, é normal, assim, no processo da caminhada, eu acho que é normal você ir se descobrindo, cometendo os erros, mas é o que eu sempre digo, cara, se eu tivesse a oportunidade hoje desde criança, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, desde criança, não tivesse passado por todo esse transtorno até eu me conhecer novamente em Jesus, cara, eu tenho certeza absoluta que a minha vida como cristão, como ser humano, seria bem melhor. Porque você sarar algumas feridas que você tem, que você faz durante a sua jornada, muitas vezes é difícil, cara, você viver com alguns traumas que você poderia não ter vivido. Que eu falo de relacionamentos que, cara, não deram em nada, mas você sofreu porque na época você era apaixonado e não deu certo. De amizades que você teve, cara, que interferiu diretamente no seu caráter. De você conhecer um cara que tinha tipo assim, uma vida, um estilo de vida que, cara, hoje não condiz nada. Só que eu aprendi muitas coisas, o meu caráter absorveu muitas coisas
que não era certo. Deslealdade, mentira, esconder as coisas. Tempo de escola também, talvez de ser... não aproveitar melhor o tempo para aprender coisas que hoje são necessárias. Então, cara, se eu pudesse olhar pro Átila lá atrás há muito tempo, eu falaria, cara, segue por esse caminho que os resultados vão ser bem melhor. E é isso quando eu sempre converso com alguém jovem que vem conversar comigo, eu sempre falo, cara, aproveita, porque engraçado, né? Os meus pais diziam isso, né? Aproveita porque passa rápido. Mano, e passou assim. 15, 20 anos da minha vida passou assim. Então, assim, eu, quando era passando de criança para adolescente, eu gostava muito de futebol. Até cheguei a me tornar jogador de futebol. E era minha paixão. Mano, eu adorava, era 24 horas vidrado em futebol. Joguei na categoria de base do MAC, joguei na categoria de base do Guarani, do Corinthians. Cheguei a ser profissional do MAC, na época com o MAC, em 2002, né, com o MAC, tinha uma estrutura muito grande. Só que, por exemplo, muita gente apostava muito em mim, no meu futuro, cara, você vai ser jogador, você vai ganhar muito dinheiro, tal. E naquela época que, se eu tivesse me aproximado mais de Deus, se eu tivesse firme com Deus, não tivesse cometido os erros que eu cometi, muito provavelmente eu já seria um jogador de futebol conhecido. Mas eu escolhi ter outros caminhos. Eu escolhi uma vida de tipo balada, eu escolhi uma vida de tipo bebida, eu escolhi uma vida de tipo mulherada, e que não condiz com a vida de quem quer ser um atleta. Embora tenha atletas hoje em dia que têm essa vida e conseguem, pra mim não funcionou. Então eu olho pra trás não como um arrependimento, putz, eu poderia ser milionário, cara, eu poderia estar morando numa mansão, não, eu olho pra trás como, putz, o que a minha vida poderia ter servido de influência se eu fosse um cara conhecido, né? Porque, como você diz, hoje a gente eu e minha esposa, nós somos líderes de um ministério infantil e a gente tem uma certa responsabilidade naquilo que a gente faz, né? As pessoas que veem a gente como líder do ministério, elas esperam uma conduta de quem é líder do ministério de uma igreja grande. Eu não posso chegar aqui e falar uma heresia, viver da maneira que eu quero, o pessoal me vê em lugares que não condizem com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo, e achar que tá tudo bem. Então, os erros que a gente comete no passado, cara, eles influenciam muito. E hoje em dia, se não fosse Jesus, talvez eu estaria afundado nesse erro. E aí que tá o problema. Hoje em dia, muitas vezes, durante muitos anos da minha vida, eu precisei lutar com coisas do passado que eu achava normal, né? Por exemplo, eu converso com muita gente que casou e tem problema com pornografia. Eu casei com problema com pornografia que eu achei que era normal. Todo mundo que me aconselhava, tipo, mano, um dia que a mulher briga com você, você vai lá. Na época não existia o YouTube e tal ainda, tal. Você vai lá, pega uma revista, vou entregar a idade, fita VHS e tal. DVD é tão antigo ainda. Fica falando, um dia que sua mulher estiver brava, você vai lá e se alivia. Então eu casei com esse pensamento, eu pensei, brigar contra isso. E é difícil, cara. Por isso que eu falo que é bom a gente ter amigos de caminhada para que você abra seu coração sabendo que a pessoa vai te ajudar. Por quê? Hoje em dia, cara, muitas pessoas estão afundadas num lamaçal de erro, de pecado e tem vergonha de se abrir. Cara, olha, mano, eu sou viciado em pornografia, tô casado, está acabando com o meu casamento, mas a pessoa não tem pra quem abrir, cara. E eu, graças a Deus, eu tive esses amigos de jornada. Falei, mano, vem aqui, isso é normal? E o cara que era mais experiente comigo na jornada da fé falou, mano, é o seguinte, faz isso, se aproxima de Jesus, e aí tal. E acontece isso, então é importante, cara. Eu digo assim, se você hoje é jovem e tem oportunidade, cara, de ter uma vida santa com Jesus, de ter uma caminhada com Jesus, cara, comece o mais cedo possível. Porque lá na frente você vai ver os resultados e você não vai precisar brigar com tanta coisa do passado como eu briguei. Isso é seríssimo, mano. Eu falo pra Bárbara às vezes, né? Eu falo assim, cara, se eu soubesse, né, como que é essa jornada antes, cara, eu teria voltado. Mas, é assim, se eu não tivesse feito tanta cagada na vida igual você, né, eu sempre gostei de jogar futebol, mas eu nunca tive essa oportunidade. Mas, né, já tive a oportunidade de ser modelo até ir pra fora, né, do país. E, poxa, eu olho pra trás e falo, cara... O negócio deu rolo. E aí você volta, não, porque depois você edita, né? Você volta pra...
Mas então, deu um pau aí, né? Mas vamos retornar. Então, como eu estava falando pra você, eu não tive, por mais que eu jogo bola desde 7 anos, mas por mais que eu não tive essa oportunidade de ser profissional, nem chegar muito próximo a isso, né? Eu tive uma oportunidade de ser modelo, ir pra fora, né, do país, e eu falo, cara, olha só, né, a vida que eu vivi, mas com esse monte de erro que, por mais que eu tive nesse passado, eu tive muitos erros e falo, cara, me arrepender dos erros, cara, é muito difícil de falar se arrepender dos erros, porque acredito eu que eu não sei se eu estaria com a Bárbara hoje, com a minha família, né, com a minha filha, se eu não tivesse tido tantos erros, se eu não tivesse magoado outras pessoas. Então, assim, o que eu tenho para fazer é se arrepender, né, pedir perdão sempre. Eu vi uma vez aí, uma pessoa disse que você tem que pedir perdão, né? Pedir perdão a Deus, confessar a Deus, mas também a outra pessoa, né? Quando você confessa a outra pessoa, você sente um alívio também, né? Então é legal você ter um companheiro de jornada, você falar, tira dúvidas também, né? Igual eu, cara, eu tenho hora que eu erro bastante aí, né? Faço meus vídeos e vou errando e daqui a pouco eu falo, cara, né? Já tive vezes de me chamarem a atenção, falar, cara, você falou uma coisa no vídeo, mas só que também é do ponto de vista. Igual você, outra dúvida, né? Uma coisa minha aqui. Você faz um bom tempo que você já é nessa caminhada, né, de cristã, por mais que você vai nesse bem em volta. Mas fala pra mim o que você acha que você viveu, né, os evangélicos antigos, cristãos antigos e hoje. Cara, tem muita coisa diferente. Mano, tem gente que chega igual eu faço meus vídeos de boné, de bermuda e tem aquele negócio, né? Cara, vai na igreja, vê a pessoa de bermuda, de boné e já... mano, vou voltar nessa igreja não, que esse cara não é de Deus. E que pra você, né? Igual tem os seus pais também, né? Antigos na caminhada, Grande Giba, nosso parceirão lá do estacionamento. Então, cara, você acha que tem muito a ver, né, cara? Esse negócio de antigo pro novo, né? Eu acho que em tudo, né, mano? O mundo evoluiu e aí, automaticamente, nós temos que evoluir, né? Pô, você vai conversar com o meu avô, na época do telégrafo, a época do telefone fixo. O mundo evolui e automaticamente a igreja tem que evoluir, né? Essa questão de vestual, assim, questão mais de vestiário, cara, é uma coisa que é assim, né? Antigamente, até o estilo era diferente, né? Você pega as roupas de antigamente, eram roupas diferentes das outras que a gente utiliza hoje, né? Eu lembro que eu peguei uma época da calça boca de sino. Hoje em dia, se eu utilizar a calça boca de sino, você é zoado, né, mano? Nem aparece o tênis, você paga caro e... mano. E a boca tampa o tênis, velho. Peguei a época de pochete, embora ela tá voltando, evoluindo e tal, mas a minha pochete na época você usava ela de lado aqui e tal. A época quando os travessos estourou no Brasil, que eles usavam aquela, não sei como é que chama, aquela sombreirinha, que era metade de um boné, só era a aba, assim, cara. Então, tipo assim, a vestimenta muda. O que eu entendo é que não pode mudar é a essência do negócio. O nosso pastor sempre fala que existem as coisas que são periféricas e as coisas que são essência. Hoje em dia, mano, o que eu entendo muito, cara, as roupas, contanto que não é uma roupa que escandaliza ninguém, elas são periféricas. O que não pode mudar é a essência que tem dentro de você. Se você vai na igreja de boné, se você vai na igreja de bermuda, se você vai na igreja de chinelo, se você vai na igreja com a camiseta regata, isso pra mim, na cultura onde eu vivo, na minha igreja, isso é periférico, né? Lógico que se você ir em um outro tipo de doutrina, é desrespeitoso. Há um tempo atrás, ano passado, eu fui convidado para levar uma palavra num culto de domingo, numa Assembleia de Deus. O cara chegou e falou, irmão, nossa, eu gosto muito do que você fala, né? Você entende bem a palavra, tal. Queria que você levasse uma palavra lá para nossa igreja. Eu falei, irmão, demorou, vamos lá. E aí eu falei, mano, como é que é lá a tradição da igreja? É uma igreja tradicional, que é a Assembleia, né? Ele falou, cara, é tradicional, não sei o que lá.
vestimenta. Mas ele falou, mano, você pode ir tranquilo, você pode ir de social, tal. Mas eu falei, normalmente, o cara que sobe lá no púlpito, que tá lá na frente da igreja, ele usa social ou usa terno e gravata? Não, usa terno e gravata, mas você pode ir de social. Eu falei, não, eu quero honrar vocês, eu quero ir lá do jeito que é. Pra que eu chegue lá e ninguém fique, meu Deus, entendeu? Então eu fui de terno e gravata, embora eu não use isso normalmente no meu dia a dia, eu quis honrá-lo e manter a cultura da igreja. Se eu for em outro tipo de igreja, eu procuro manter. Mas isso pra mim, pro Átila, eu acho que é periférico, mas respeitando a doutrina das outras pessoas. E cara, não tem como, se você conversar com uma pessoa mais antiga, algumas coisas que a gente faz hoje, pra ele é desrespeitoso, e talvez alguma coisa que eles faziam pra nós é retrógrado. É normal, o mundo evoluiu, a cultura evoluiu, e a gente tem que ir. As igrejas evoluíram. Eu era na época da igreja que você ficava passando, eu nem sei como é que chama aquele negócio, retroprojetor, eu acho, nem lembro. Hoje a gente nem usa mais data show, já é LED e tal. Mas aquela questão que o louvor, a pessoa passava lá, ficava com a luvinha passando a mão no negócio que refletia na parede. A igreja era o cara, uma caixa no som, um microfone, um violão desafinado e tal. Hoje você vai na estrutura da igreja, pô, é um negócio que você entra, muitas vezes parecendo que é a Disney, cara. Som, iluminação de primeira, pô, fumaça, estrutura de ambiente fantástica, pintura LED, tudo e tal. E hoje em dia talvez é o que o pessoal mais consome. Tá errado? Não. O que a gente sempre tem que ver, a essência do negócio. Você pode ter uma igreja de parede rebocada, você pode ter uma igreja que tem uma melhor definição de LED, o que está sendo pregado, como que o pessoal está sendo alimentado. E isso, para mim, é o mais importante. E eu me sinto bem na nossa igreja, porque, embora é uma igreja grande, estruturada, tem tudo isso que eu falei, mas os nossos pastores procuram sempre a palavra de Deus, essência, o que está na palavra de Deus. É pecado? Não é? É certo? Não é? Relacionamento com Deus? É isso aí. Pra mim o que importa é isso. E aí, por exemplo, você vai conversar com os caras mais antigos, as pessoas mais antigas, era uma pregação diferente também, né? Era uma pregação mais rígida, mais densa, né? Isso, pesada, né, cara? Confrontava muito. Não que eu ache errado, mas era a época. Hoje em dia você vê mais pregações, não que não confronte, mas são pregações mais pra, tipo, mano, levanta e anda, vai que você consegue, Jesus tá com você. Então você sai um dia dos cultos, tipo assim, eu consigo vencer o pecado, eu consigo dar uma virada na minha vida, eu consigo melhorar meu relacionamento, eu consigo melhorar o meu trabalho e tal. E é bacana, a gente viveu, eu pelo menos vivi esses dois momentos, cara, e é o que eu falo, o que eu sempre procuro. É palavra de Deus? É essência? Beleza, se vambora. Se não é, cara, pra mim, não deu, tchau, beleza. Vestimenta, pra mim, não muda muito. Embora, pra algumas pessoas muda, mas a gente tem que respeitar cada um, cara. Porque, querendo ou não, o que muda é a doutrina, né? Tudo passa, menos a minha palavra não passará. Já é. Já disse, né? Tá na Bíblia. E você falou uma coisa que é importante, né, mano? Caminhar com alguém que te faz crescer, cara. Né? A gente sempre brinca, quem quer ser águia tem que caminhar com águia, né, mano? Isso aí eu sempre falo, importantíssimo, cara. Tenha sempre 1 ou 2 amigos fiéis que você possa contar e contar sobre tudo. Cara, isso é independente. Tenha sempre pessoas que têm uma jornada mais experiente que a sua. Colhe nesse cara e tente absorver o máximo dele, cara. Porque não adianta, se você andar só com pessoas que estão com experiências menores que você, pra eles vai ser bom, pra você vai ser bom, mas você não vai evoluir. Talvez se você tivesse com alguém com uma experiência melhor. Então, por isso que eu tô sempre com meus pastores, por isso que eu tô sempre com alguém que tem uma caminhada mais experiente com a minha, pra que eu possa evoluir. Pra que eu chegue nele e fale, cara, eu tô errando nisso, mano, o que dá pra fazer? E o cara vai ali, te dá uns passos, te dá uns caminhos. É aquela história, cara, mano, tô aqui, ó, tá isso aqui, minha vida tá isso aqui, ó. O que eu faço? Um cara que é mais experiente na fé, um amigo seu, o cara não vai te mandar você dar um bote errado. Pô, cara, tô com uma dificuldade no casamento, cara, nossa, meu casamento tá um lixo, não consigo ter relacionamento com a minha mulher. O que eu faço? Aí você vai com um louco deve falar, mano, larga um monte de mulher da hora, larga, tipo... Não, você vai com um cara que o cara tá ali firme na palavra de Deus, o cara tem uma experiência, o cara fala, mano, vamos aí, o que tá acontecendo?
O cara vai apontar os seus erros. Mano, eu acho que você devia ser assim, ser mais romântico, cara. Você deveria separar um tempo melhor pra sua esposa. Você deveria fazer isso. Pô, o cara talvez não descobriu a roda, mas o cara abriu uma chave ali pra você que você fala, cara, é verdade, não tô fazendo isso. Eu tenho várias experiências em relação a isso, cara. Embora eu não seja perfeito, tô longe de ser perfeito. Mas eu tenho várias experiências, cara, de colegas de trabalho que caminham comigo ali, que o cara chega, mano, meu casamento tá assim, eu vou largar, não sei o que lá, minha mulher é assim, é desse jeito. E eu falo, beleza, mano, você falou, agora eu posso conversar com ela? Porque eu preciso ouvir o lado dela. E aí quando eu falo isso, o cara, tipo, mano, e aí, mano? Esse cara, pô, tô desabafando pro cara. Só que aí quando ele passa tudo isso, ele fala, mano, verdade, o que você me falou é verdade. Você apontou os meus erros, não só os dela. E aí você vai acertando. E na vida, na caminhada com Cristo também é assim, mano. Muitas vezes você tá empolgado, cara, querendo fazer de tudo. E faz isso, e faz aquilo, e não faz nada bom. E aí você vê um cara que fala assim, mano, vamos fazer o seguinte, foca numa coisa que você é bom. E nas outras você vai levando, mas foca no negócio que você é bom. O seu dom é isso aqui. Cara, o seu dom é um podcast, o seu dom é conversa. Foca nisso e nas outras coisas, cara, você tenha conhecimento. Porque se você focar em todas as coisas, você vai ser bom em nada, né? E eu acho que, mano, é um segredo importantíssimo na caminhada cristã, mano. Tem amigos que você possa confiar, que te façam evoluir, não te façam regredir, porque senão não faz sentido. Você disse uma coisa que pra mim, esse dia eu tava até conversando com a Bárbara. Todo mundo tem aquele negócio, cara, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Cara, o propósito de todo mundo é um só. Tipo, servir a Deus. Tem que levar a Deus, né? Na Bíblia diz, levar a minha palavra para todos os cantos. Então, cara, o seu propósito é servir a Deus. Ponto. Cara, mas e aí? O que você, mano, você é bom cantar? Pô, então eu vou adorar a Deus. Ah, eu sou bom em conversar? Pô, então eu vou fazer um podcast, vou aprender. Eu gosto muito de, por mais que não pareça muito, eu tenho sim uma timidez de chegar igual, eu falo de evangelismo, eu quero ser evangelista. Só que, cara, minha timidez não me deixa parar e parar alguém na rua. Eu tenho que falar na frente da câmera, sentando eu e ela. Então, eu tenho essa vontade, mas evangelismo, cara, tem que ser de todo cristão. Evangelismo é o propósito de todo mundo, levar a palavra de Deus para quem for. Então, e às vezes, igual o cara, eu me deparei com uma seguinte pergunta, assim. Alguém fala assim, você quer ser pastor? Eu falo, pastor, não tem muito para dar moral, para dar, como fala, conselho para alguém, não. Só que, tipo, cara, a hora que eu me deparei com isso de evangelismo é a parte de todo mundo, eu fiquei, mas pera um pouco, eu quero também ser diferente. Então eu comecei a estudar, comecei a ver sobre ser pastor, porque para pastor você tem que ser exemplo, você tem que saber ouvir para saber falar. Né? Você tem que, aí sim você tem que usar os dois ouvidos, né? Porque nós temos dois ouvidos e uma só boca, né? Prega o evangelho onde for, use as palavras quando necessário. Mas é engraçado, cara. É porque o título, embora seja importante, a nomenclatura, mas tem muita gente que pira nesse negócio de título, cara. Tem muita gente que, tipo, mano, responsabilidade, pastor, pastor. O cara tem uma entonação de voz, paz do Senhor. E quando, na verdade, mano, pastor é você cuidar de pessoas. A nomenclatura de pastor, ele vem do pastor de ovelhas. Ele cuida das ovelhas, ele vai atrás das ovelhas. Ele limpa, ele tosqueia, ele dá a direção. Então, se você cuida de uma vida, você é pastor da sua casa. Você é pastor da sua esposa, você é pastor da sua filha. E, mano, é a frase, igual você falou, pregue em todo o tempo, quando necessário, use palavras. Mano, uma coisa que, assim, cara, eu tô aprendendo isso, mas eu sou meio encanado com esse negócio de títulos. Tipo assim, chegar lá, esse é o pastor. Não, beleza, a gente tem que entender que existe o pastor e tal, mas, cara, esse negócio de... Tem gente que gosta do título antes da condição, tá ligado? Cara, mano, você tem que me chamar de pastor. Mano, se eu não te chamo de pastor por mim mesmo, não adianta você forçar. Então é normal eu chegar no pastor e falar, pastor Claudinei, o pastor Amário, é normal, porque eu sinto esse respeito por eles. Eu entendo que eles direcionam a minha vida para mais perto de Deus. Agora, quando a pessoa fica assim, você chega lá e fala, ô Tiese. Tiese, não, pastor Tiese, né?
Então, tipo assim, mano, eu me perco, se eu não tô falando, é porque eu não me conheço, eu não te considero, tá ligado? Isso não é ruim, não é normal. Eu sou muito bem resolvido em relação a isso, né? Eu até preciso me acostumar melhor. Porque... Então, desculpa te atrapalhar. Já até esqueci teve uma pergunta que perguntaram assim, como que você descobriu ser pastor? Aí explica também como que é isso, eu descobri ser pastor, eu fui nomeado, né? Vai falando aí. Existe o processo de você ser nomeado pastor vamos dizer assim, numa instituição existe esse processo de você ser nomeado como pastor. Você passa por um processo, tal, de processo seletivo, um processo de aprendizagem, você vai estudar, tal. E aí o pastor da igreja te nomeia pastor para a igreja entender. Agora ele é o pastor, não é um pastor principal, mas faz parte da liderança da igreja, é considerado pastor. E aí a própria igreja vai se acostumando com isso. Agora tem gente que força essa questão de estar lá no púlpito segurando o microfone para ser chamado de pastor. Então assim, eu precisei aprender muito, porque como hoje nós lideramos o Ministério Infantil, automaticamente as crianças, as mães, os pais chamam a gente de pastora Átila, pastora Michele. E eu confesso que às vezes eu fico meio tipo, opa, porque parece que pesa o nome pastor, né? E cara, eu vivi uma experiência fantástica com Deus, porque assim, quando a igreja começou, eu comecei na igreja, a igreja tinha 6 meses, né, de existência. Era no templo antigo lá ainda e tal. E, mano, eu fui como todo mundo foi, ferido por outras religiões, ferido por outras comunidades e tal. Eu cheguei lá e falei, mano, eu vou sentar aqui, só quero ouvir a palavra, vou receber de Deus e vida que segue. E aí foi indo, tal. O pastor um dia, Deus falou com ele que queria abrir um curso tal, para recém-convertidos, para quem é recém-batizado. E uma vez ele pegou meu telefone, mandou mensagem, falou, oi, Átila, pastor Claudinei e tal, cara, tava orando aqui. E eu precisava de 2 homens que fossem pai de família, casado e tal. E, cara, Deus me mostrou você e o pastor Wesley. E, cara, vamos conversar aqui que eu tenho um projeto. A gente foi lá e ele falou, ó, a gente tem um projeto de dar um curso, tal. Primeiros passos, é assim, assado, mano. E eu gosto de falar pra recém-convertido. Porque eu sei das dificuldades que o cara passou. Porque eu passei isso também, né? A luta que o cara tem. E a gente começou a ministrar esse curso. A gente ministrou... Eu participei de 3 formaturas, né? A gente formou 3 turmas. Depois eu assumi o Kids. E aí eu passei o bastão. E aí, automaticamente, quando a igreja cresceu muito rápido, automaticamente as pessoas têm você uma referência e as pessoas começam a te conhecer. Mesmo com muita gente, eu sou ruim de fisionomia, então você passava na igreja e cara, olha Átila, e aí Átila, o Átila é fera, e aí Átila e tal. E cara, te vendo no mercado, você não comeu, ficar chateado, cara. E aquilo ou não, cara, é um negócio que eu sempre falo, mano, é uma coisa que você tem que lutar, que é com o seu ego. Aí você fica assim, pô, tô numa igreja grande. Pô, tô dando curso, pô, tô lá na frente, falando no microfone. Automaticamente você já sente o apóstolo Paulo, né, mano? Você fala, mano, agora eu tô voando, tô pregando, tal. E, mano, e aquilo, eu até falei, eu conversei uma vez com o pastor, e aquilo começou a me fazer bem. E aí, quando eu ia fazer as coisas na igreja, eu falava, mano, eu preciso ser o melhor. Eu preciso que as pessoas falem, mano, você foi massa. Então, quando eu ia pregar, quando eu ia fazer algum evento, alguma coisa, cara, mano, eu ia além. Eu levava coisas diferentes, fazia analogias diferentes, levava teatro para dentro da pregação. E aí quando eu descia, eu gostava do feedback das pessoas. Eu me sentia bem da pessoa chegar, mano, você é fera, mano, eu ri, cara. Eu gostava desse feedback. Me fazia bem. E aí eu comecei a perceber que aquilo fazia bem pra mim, pro meu ego. Eu falei, cara, eu acho que eu tô começando a colocar o meu ego na frente de Jesus. Pra mim é melhor as pessoas falar, cara, Jesus falou comigo através da sua vida. Cara, Jesus falou comigo através... E eu tava gostando que a pessoa falasse, mano, você é fera, você é fera. E isso começou a me atrapalhar na minha caminhada com Jesus. E aí eu falei, Deus, eu preciso mudar isso. Cara, mas como? Sendo que é aquilo que todo mundo quer. Tá num púlpito de uma igreja grande, ser conhecido dentro da igreja, as pessoas te chamarem pelo nome. Passar aqui, mãe, esse aqui é o Átila, entendeu? Isso faz bem pra pessoa. E eu comecei a falar, Deus, eu preciso mudar isso dentro do meu coração, porque eu tô sentindo que tá subindo pro meu ego e tal. E aí... certa vez o pastor me chamou, eu e minha esposa, e falando, ó, cara, Deus está direcionando vocês agora para o Ministério Infantil, vocês aceitam? Eu falei, Jesus, cuidado meu já é difícil, só tinha o Abel na época. Cuidado dos outros, cara. E aí é o que eu sempre falo nas integrações. Cara, todos os ministérios da igreja são importantes, têm a sua relevância. Só que eu até brinco, eu falo assim, cara, né, você quer lá do estacionamento, fala, cara, só que é o seguinte, se o Tiese
der uma descuidada lá e o carro atropelar um cone, mano, a gente vai outro dia lá no Giga e compra outro cone. Se eu der uma descuidada e a criança bater a cabeça, mano, eu vou ter que lidar com a mãe e com o pai. Que, mano, talvez a criança é a pedra preciosa daquela família. Então eu falo, eu tenho que me dedicar muito em relação a isso, porque eu tô lidando com o bem mais precioso das famílias. E o pai não quer saber. Se muitas vezes a criança chegou lá e tá chorando porque não quis ficar, o pai bota a culpa no ministério. Ah, meu filho só não fica aqui e tal. Não entendem. E aí, cara, veio com essa proposta. Aí eu falei, Jesus, eu falei, pastor, me deu uma semana pra pensar. E querendo negar, cara, querendo negar. Só que o ministério da igreja, cara, já tava acontecendo. É que nem eu falo, né? Ninguém já cuida do seu, já é difícil, cuidar dos outros. Então, num período assim, cara, muito curto, coisa de tipo 6, 7 meses, tinham passado quase 11 pessoas na liderança. Então, você imagina como que você engaja uma equipe que passou 11 pessoas que pensam diferente, né? Eu vejo um líder como uma pessoa que você pode confiar, cara. Você pode abrir o coração. Um cara que tem os seus erros, mas, pô, um dia se eu precisar, o Átila vai estar lá. E aí eu conversei com a minha esposa falou, não, vamos assumir, vamos aprender junto. E a gente assumiu. E, cara, o Ministério Kids em toda a igreja, né, mano? Ele não fica lá na frente, ele fica lá no fundo. Ninguém vê quase, só vê o pai e a mãe que vai levar. O cara que vai entrar na igreja, por exemplo, lá o Kids é separado, ninguém vê o Kids. Então, o que acabou acontecendo comigo? Eu acabei ficando, essa palavra, desconhecido novamente na igreja. Porque a igreja começou a crescer e eu já não estava mais no púlpito, eu já não estava mais lá na frente, eu já não estava mais presente no culto. Então, hoje eu ando pela igreja sem as pessoas falarem, ah, lá o Átila. Entendeu? Porque as pessoas novas, chega um jovem lá, o jovem não vai no Kids. E, cara, eu comecei a ficar chateado, eu falei, nossa, Jesus. Pô, eu passava lá, todo mundo gostava de mim, agora ninguém gosta mais, cara. A criança fala, lá, papai. Tá bom. Ah, o tio do Kids, o tio do Kids. E aí, cara, uma vez eu tava muito frustrado, cara. Eu lembro que Jesus falou comigo assim, ele falou, cara, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Eu comecei a ler a história de Moisés. Cara, comecei a ler a história de pessoas que foram escondidas durante um tempo pra depois fazer algo extraordinário. E Deus falou assim comigo, mano, eu não vou te abandonar, você tá lá, eu tô te escondendo talvez ali do povo da igreja, da mídia da igreja, porque eu tô fazendo algo incrível no ministério de vocês, e quando isso vier à tona, mano, vai ser automaticamente, putz, cara, eu fiz parte disso. Eu lembro até hoje quando o pastor tem uma foto no celular dele, que é lá do começo, mano, quando os ministérios estavam se estruturando, ele tirou uma foto e falou, mano, no dia que a gente estiver na arena, essa foto vai estar lá na frente, pra saber das pessoas que estiveram comigo desde o começo. E eu penso muito nisso. Cara, eu não sei se eu vou ficar 10 anos, a gente já tá 4 anos. Não sei se eu vou ficar 10, 20. Mas o que eu penso é que eu falo, cara, se eu for passar esse bastão, eu preciso passar melhor do que eu peguei. Então eu penso assim, cara, o que eu faço hoje aqui vai ecoar lá na frente. Talvez daqui a 10, 15 anos eu vou ver as criancinhas pregando lá no púlpito que passaram pelo Kids. Então essa é a importância. Cara, eu falei, realmente, Deus, o meu servir precisa gerar frutos para a eternidade, para todo sempre. Não só a questão de gerar frutos ali na hora. Tanto é que, na verdade, assim, a gente tem um pensamento errado, né? Quando a gente vai pregar, vai fazer alguma coisa, a gente não vê o resultado na hora. A pessoa fala, cara, Deus falou muito comigo na sua pregação. Beleza, mas a gente vai ver esse resultado muito tempo depois. Porque você sair ali emocionado de um culto, mano, você prega a palavra de Deus emociona, traz confrontamento e tal. Mas o resultado dela não é... Pode ser a curto prazo do cara deixar de fazer alguma coisa, mas o resultado é a longo prazo, né, mano? Deixa eu arrumar aqui, né? Porque tá ficando... Aí, agora ficou bom aqui. Mas isso é verdade mesmo, cara. E tem hora que eu penso porque a mesma coisa quando faz um vídeo, né? Faz um vídeo, normalmente eu ficava olhando as visualizações, né? Tanto de visualização que deu. Isso é normal. E certa vez eu fiz uma caixinha de pergunta, né, cara? E perguntando lá, né, sobre a Bíblia. E poucas pessoas comentaram, tipo, interagiram, né? Só que, cara, teve fez a diferença. Porque né, que é meu amigo, grande amigo aí, eu posso até falar o nome, Bruno Reis.
Ele foi e mandou meu particular. Falou, cara, eu tô há 2 semanas nessa jornada e você tem grande influência. Eu falei, acabou, mano. Acabou, mano. Eu falei, não importa. Se, tipo, eu tenho 4 mil seguidores, de 4 mil, 30, 40 só aí respondeu. Mas só que, tipo, um cara falou assim, mano, continua nessa jornada. Eu falo assim, e a importância desse legado. Existem várias histórias de conversão do cara chamado John Wesley, né, que foi um evangelista. E existem várias vertentes da conversão dele, mas uma eu gosto, né, e eu sempre uso ela. Que diz que existe uma mulher que era, cara, uma pregadora fantástica, e diz que onde ela ia, mano, lotava o estádio. Me fugiu o nome dela agora. Mas diz que onde ela ia, cara, em todos os países, mano, lotava os estádios. Tal. E aí ela foi nos Estados Unidos pregar. E, tipo, era uma expectativa, tá, pô, vamos alugar um lugar aqui pra 10 mil pessoas, tal. E no dia que ela foi pregar, mano, deu 200 pessoas. A galera da organização, tipo, ficou frustrada, mano, frustrada. E ela pregou com o mesmo âmbito, com a mesma qualidade, a mesma empolgação e tal. E beleza, mano, ela desceu, tá, do backstage, blá. A galera tava meio assim, não sei, parece, não sei, teve outro evento, não sei o que aconteceu. E ela, tranquila, mano. Aí disse que quando ela tava saindo do evento, chegou esse jovem e falou, nossa, Deus impactou minha vida, cara, não sei o que lá. E falou pra ela, Deus impactou minha vida, e beleza, mano. Tipo, beleza, ela agradeceu, foi embora. Alguns anos depois, ela tá assistindo uma pregação de um cara pregando no estádio, lotado, um pregador fantástico, e o cara falou, não, porque eu me converti certa vez, que eu fui na pregação de fulana, e ela falou, uau, tipo, esse era um dos 200, ela tava acostumada a pregar para 10 mil e nunca aconteceu isso. O dia que ela pregou para menos pessoas, tinha um cara lá, que recebeu, impactou a vida dele, e continuou o legado, e o cara tava pregando para não sei quantas mil pessoas. Então, tipo assim, a pregação dela se esticou através da vida do John Wesley. Então, muitas vezes assim, pô, você tá acostumado a ver visualização. Pô, teve 20, isso aí teve 200, isso aqui teve 1000. Mas dessas 1000 não surgiu fruto nenhum. Talvez dessas 20, um cara pegou aquilo e falou, mano, vou dar continuidade. Minha vida precisa ser assim, vou usar o TS de exemplo. E pá, e aí aquele cara conseguiu ganhar mais uma vida, que aquela ganhou mais 2, que aquele ganhou mais 5. Talvez quando você vai chegar no céu, Jesus vai dar sua lista aqui, ó, cara. Olha a vida que você impactou lá nos seus vídeos. Caramba, 10 mil pessoas, mas dava 20 visualização. Não, Jesus fala, mas aqui, ó, você pregou pra fulano, que fulano pregou pra ciclano, que ciclano pegou pra beltrano, e foi se estendendo a corda, cara. Isso que é importante. No mundo de hoje, a gente... não tem como, né? O nosso velho ego, né? A gente se preocupa muito com as visualizações, mas quando a gente olha só para números, não faz diferença. Agora, quando a gente olha para pessoas, cara, pessoas fazem diferença. Então, bom, se a pessoa viu, e ainda é melhor, se ela te deu um feedback, cara, aquilo entra no nosso coração, tipo assim, mano, valeu a pena, eu cheguei no coração daquele cara. Porque, mano, como é difícil você chegar no coração de alguém, mano. É muito difícil. Você chegar no coração de alguém ao ponto da pessoa tirar o tempo dela e falar, mano, Jesus falou comigo através da sua vida. Cara, se a pessoa tirou esse tempo, é porque você chegou no caminho certo, chegou no coração da pessoa. E é isso que vale, mano. Às vezes você, o podcast, tem 500 mil podcasts hoje em dia, já tá saturado. Mas talvez ali numa edição que você fez, o cara tá brigando por tal assunto e o cara tá ouvindo falar aquilo e ele fala, mano, o cara me deu uma chave legal. E aí o cara segue a jornada dele. E talvez essa pedra na coroa vai ser sua sem você saber. E é o que vale a pena, cara. Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né, cara? E pra você ver, o nosso assunto é ser um, né, cara? E a gente conversando foi outro. Igual nós estamos batendo hoje bastante, né, foi por acaso na tecla do novo convertido, né? O novo convertido. E tem muitas pessoas que se cobram, né? Tipo, cara, será que eu tô fazendo tal coisa? Não, eu fui um deles. Eu sou até hoje. E cara, eu tava fazendo muita... Olha, você viu o cantor? Eu vi, mas eu cantando. Ó. E aí, depois, isso que é complicado, depois tem que fazer corte. Olha lá. Então, tipo, cara, sabe o que eu tava vendo? Vou te confessar, eu confessei isso pra Bárbara ontem. Eu tava olhando muito, cara, tipo, cara, qual é o impacto que eu vou causar, né? Eu tava olhando muito isso. E, tipo, cara, eu tava vendo que eu tava mais querendo ser visto. Tipo, cara... social. O Tiese. O Tiese. Você viu o Tiese? Mano,
Deus não vai, cara, me honrar no mundo enquanto eu não vi que o pouco foi ele. Mano, é aquilo, Deus vai honrar, né? Tipo, o que muito te dá, muito será cobrado. Então, tipo assim, se eu não for grato naquele pouco, Deus não vai fregar em mim e falar, tote essa. A Bíblia não mente, né? Ela fala que no final dos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Cara, qual que é a foto mais tirada hoje no mundo? É selfie. A pessoa quer ser amada, a pessoa quer ser curtida, a pessoa quer ser comentada. Então, cara, e tipo assim, não é só você que briga com isso. Cara, eu acho que todo mundo tem que saber lidar com isso. Todo mundo tem que saber, cara, que se você inflar seu ego, mano, não adianta, cara. Existem muitos pregadores que querem inflar ego. O cara é um ótimo pregador, o cara prega a palavra de Deus, mas infelizmente o ego do cara tá na frente, entendeu? O cara quer ver o resultado disso. Quando na verdade, quando a Bíblia fala do semeador que saiu a semear, cara, ele lançava a semente, cara, e ele não via os frutos. Ele não ia ver aquela árvore nascendo, ele lançava. O que a gente traz de lição? É o coração que recebe. Eu tô lançando a palavra para você aqui, irmão. Se você tiver com o coração duro, vai fazer efeito? Não. Mas talvez você lança a palavra para uma pessoa que o cara tá com o coração com a terra boa. E aquela palavra entra no coração dele e gera frutos. Talvez você não vai ver. Talvez para quem você pregou há 5 anos atrás, você não vai ver o cara. Talvez o cara, através daquela palavra sua, Deus falou com ele. E ele, cara, restaurou seu casamento, restaurou seu relacionamento com seu filho, com sua filha. O cara cresceu, hoje o cara é um cristão. O cara se tornou um evangelista, o cara se tornou um pastor. E você não vai ver. Você vai ver no céu. Vai encontrar o cara lá e, ó, cara, essa vida aqui veio por sua causa. Então, se a gente for muito imediatista com essa questão, a gente se frustra muito, cara. Porque a gente vive numa era hoje em dia que o negócio é você ter seguidores e curtidas. Jesus não escolheu, Jesus escolheu 12 para seguir que estavam perto dele. Jesus poderia escolher 35 mil, não, mas ele escolheu 12 para, através daquele 12, impactar. Então, sempre que eu penso, cara, eu preciso produzir algo hoje que seja de qualidade e que perdure por muito tempo. A gente pegou um ministério que tinha 60 pessoas no grupo e que só 12 era ativo. Então você imagina você pegar um ministério em que 60 pessoas estão no grupo e você fala, gente, bora servir hoje no culto? E 12 fala, vamos. Você, pô, caramba, o que aconteceu com essa galera? Então a gente precisou pegar um ministério de 12 e hoje a gente tem para mais de 60 ativos. A gente tem um ministério ativo, a gente se comunica no ministério hoje em dia. Hoje a gente tem uma galera que está engajada. E, mano, por diversas vezes eu pensei em desistir. Por diversas vezes. Eu sempre falo lá, quando a gente conversa, cara, que a gente ficou, eu e a Michelle, durante 2 anos, cara, tipo, servindo todo domingo por falta de gente. Todo domingo. E aí, quando você começa só a servir e não se alimenta da palavra, muitas vezes você desanima no meio do caminho. Por muitas vezes eu cheguei em casa frustrado, falei, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo o Senhor, cara, só estou servindo. Embora o servir é um mandamento, cara, mas a gente não pode, cara, eu me preocupo muito isso. A gente não pode confundir o servir com devoção. O trabalhar para Jesus com devoção. Ah, eu estou servindo, estou te adorando. Não, é uma forma. Mas a adoração genuína de você estar lá, receber a palavra, de você virar uma chave através de uma pregação, ela é importantíssima. Então, durante muito tempo, muitos anos, e eu chegava em casa, e a Michelle tem muito mérito nisso, que ela falava, não, vamos continuar. Muita gente abandonou por causa disso, vamos continuar. Deus vai estar na frente, Deus vai honrar, Deus vai levantar pessoas. Cara, e hoje em dia, a gente está com o maior ministério de uma igreja que tem, mano, milhares de membros. Hoje o Kids é o maior ministério da igreja. É uma igreja dentro da igreja. Ó, só lembrando, só perde para estacionamento, só perde para recepção. Você fala recepção, grita da... Na foto final de ano, a minha foto é maior. Faltou gente. Faltou. É verdade, cara. Tipo assim, e aí eu penso, cara, lá pra frente, eu falo, tem meu filho, ele brinca, né, que ele vai ser pastor do Kids, né, o Abel tá com 5 anos. E eu falo, esse legado eu tenho que passar. Eu não sei até quando Deus quer que a gente fique na liderança do ministério, só que Deus está nos preparando para algo. Porque assim, cara, ser líder de ministério, tem muita gente que adora. Você, sou líder do ministério da OC. Só que por trás disso, cara, é muito B.O. A gente percebe que as pessoas, elas são feridas. E, cara, como o nosso ministério, a maioria é mulher... Eu vejo a dedicação da Michelle, que é minha esposa, em atender a demanda. Porque, mano, é todo dia o celular dela.
Mi, tô com dificuldade, vem conversar comigo. Mi, meu casamento tá destruindo. Mi, eu tô com dificuldade nisso. Mi, eu tô com dificuldade naquilo. O homem ainda tem essa questão de tipo, mano, como é que eu vou me abrir pro WhatsApp? O homem ainda tem. Embora eu sempre tô ali com a galera, e aí, mano, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E aí, mano, vamos trocar ideia, vamos fazer um churrasco? A gente tá sempre ali. Mas a mulher parece que ela tem mais essa afinidade, esse feeling de se abrir. Então, mano, a Michelle tem, se ela deixar, ela tem atendimento do dia. Ela tem um trabalho de uma pastora de igreja, né? Embora nós somos pastor do Ministério Infantil, ela tem um trabalho disso. Cara, e é BO. Não é só, tipo, tô líder de ministério, minha camisa é dourada, a igreja tá me... Não, é cuidar de pessoas, mano. Você tá em reunião com os pastores e, mano, e levar fumo. Que, ó, não saiu desse jeito, olha, você devia ter feito por esse momento. E você entender, cara, ó, não é o que eu sou, é o que eu faço. Então eu sempre falo assim, que às vezes quando a gente sai de uma reunião mais dura e precisa alinhar algumas coisas, e é normal, eles são nossos pastores, eles precisam alinhar algumas coisas. A gente sai e eu sempre falo, cara, eles cobraram daquilo que a gente faz, não daquilo que ele é. E eles sempre falam, mano, vocês são líderes excepcionais, eu amo ter vocês, Jesus não errou quando ele me deu vocês como líder, só que a gente precisa alinhar isso aqui. É a mesma coisa, vamos comparar uma coisa, um empresário falando que sou funcionário. Cara, você é um ótimo funcionário, mas em vez de você fazer isso que você fez isso aqui, tá errado, prejudicou a empresa, né? A gente tá falando no âmbito aqui de igreja. E aí eu sempre penso, cara, isso não é o que, ele não tá me cobrando o que eu sou, é o que eu faço, ele tem total liberdade. E a gente alinha, cara, e tamo aí. Vamos fazer, né, já anos aí liderando a igreja, mas eu falo, cara, cuidar de gente não é essa maravilha que as pessoas pensam. Ah, o pastor não faz nada, só prega de domingo, não faz nada. Tio, eu que tô lá direto em reunião na igreja, de segunda a segunda, das 8 às 11, cuidando de B.O. Nego chegando lá chorando, querendo matar o marido, querendo matar o irmão, querendo matar a tia, querendo matar o patrão. E você ter que ser instrumento de Deus para dar um conselho que seja de Deus. Porque a sua vontade é, mano, larga sua mulher, mano, tá louco, mulher doida. Larga não, mano. É ser boca de Deus. E isso, cara, cara, eu, assim, graças a Deus, Deus me deu oportunidades, assim, de cuidar de pessoas, cara, de passar a experiência que eu vivi. Porque nada melhor, eu falo assim, que não tem palavra melhor, ou empatia melhor do que o cara falar assim, mano, tô com um problema nisso. E você fala, mano, eu também. Tipo, eu já vivi. Cara, te dá uma legabilidade, tipo assim, mano, o cara já viveu e superou. Eu assim, cara, eu tô com um problema com pornografia, irmão. Eu já vivi isso, vou te falar como que eu superei. Cara, tô com esse problema no casamento. Cara, meu casamento era ruim, mas eu superei, agora tá assim. Cara, e Deus me deu várias oportunidades e hoje deu ver pessoas assim que caminharam comigo, que eu aconselhei, né, que eu fui boca de Deus ali, e hoje eu vejo o cara com filho, hoje eu vejo o cara com a família estruturada, na igreja, pô, o cara sendo líder de ministério, fazendo isso, fazendo aquilo, eu falo, olha, cara, você vê, se eu tivesse sido boca de Satanás naquele dia, o cara talvez estaria perdido no mundo, e eu fui usado por Deus, e hoje o cara tá numa família estruturada. E cara, o próprio Jesus fala, mano, aquele que der, que seja um copo de água com meus pequeninos, não vai ficar sem um galardão. Então, tipo assim, eu sempre brinco, né, cara? Eu não quero chegar no céu sendo mais um. Eu quero chegar no céu com Jesus fazendo festa com a minha chegada, tá ligado? Tipo assim, ah lá, esse é o cara, entendeu? Não quero chegar, tipo, Átila, passa. Não, eu quero chegar com Jesus me reconhecendo, cara. Vai, você. Né? Tipo, beleza, ó, boa vida você teve lá, mano. Pode entrar no Viva do Gozo do meu pai. Não, eu quero que Jesus me olhe e fale, mano, é aqui, cara. Eu sempre brinco, cara, que tipo assim, é legal a gente imaginar sobre isso, mas, cara, eu fico brincando assim, pô, você sentar na roda lá, e aí tá Paulo trocando ideia com Pedro, trocando ideia com os caras que são atemporais, aí ele tá trocando ideia com Elias, e Elias falando, pai e Paulo falando, e aí chegava a minha hora, eu falava, mano, na minha época do Facebook, mano, eu pregava, velho, fazia live, mano, você não tá ligado, Paulo, né? E o cara, tipo, mano, tipo assim, o cara chegar... Contar a história. Você chegar Pedro e falar assim, cara... Eu peguei pra 3 mil pessoas. Na minha primeira pegação, cara. Aí daqui a pouco você chega e fala assim, minha época no Instagram, lotei 10 mil na live. Aí o cara vai falar, você porque, mano, a gente tá escrevendo história, né? Porque a gente sempre fala da Bíblia e tal, que a gente assim, o nosso manual de instrução, mas a gente tá escrevendo história. A gente não sabe quando isso aqui vai acabar. Mas talvez daqui a 10, 15 anos, alguém vai estar contando essa história. Igual a gente conta a história de John Wesley, de Billy Graham, a gente conta a história de vários evangelistas,
Talvez daqui a alguns anos, as pessoas, os meus filhos, os meus netos, né? As pessoas que conviveram comigo, os filhos das pessoas que conviveram comigo, vai falar, cara, tinha um cara que era amigo do meu pai, o cara era doido, mano. O cara pregava e vinha cura, e vinha transformação. Então a gente tem que se preocupar que a gente também tá fazendo parte de uma história, né? Sim. Não quero morrer lá e, tipo, beleza, tiver meu túmulo lá e ninguém lembrar daquilo que eu deixei. É importante a gente lembrar para aquilo que eu deixei. É por isso que eu sempre falo, cara, o nosso maior pastoreio é dentro de casa. É o que os meus filhos estão vendo. Um dia aconteceu um fato engraçado, né? Que eu tenho o Abel que tem 5 anos e tenho o Mikael, que vai fazer 9 meses. E aí eu tava brincando com o Mikael no colo e o Abel passou assim, foi brincar e mordeu ele. Eu vi que ele começou a chorar, perguntei pro Abel o que tinha feito e ele já fez aquela cara. Aí, papai, mordi ele. Peguei lá. E aí a gente fala que a gente não coloca de castigo, a gente coloca de disciplina, ele vai pro cantinho da disciplina. Aí ele ficou na disciplina e tal, eu fui lá conversar com ele. Falei, por que você mandou seu irmão? Ele fez sem querer. Eu falei, não, quando você coloca a boca numa pessoa e aperta os dentes, você quer morder. Ele quis dizer que não foi a intenção dele machucar. Mas eu falei, ó, você tem que entender uma coisa, você é o irmão mais velho dele, você tem que proteger ele. Quando você tem medo, o que você faz? Aí eu chamo você. Falei, o que eu faço? Você me protege. Falei, então, essa é a minha função como pai. A sua função por ser irmão mais velho é cuidar do seu irmão. Seu irmão é um bebê. Você viu batendo na sua mãe? Criança não mente, cara. Ele ia falar assim, veio. E ele ia quebrar minhas pernas. Mas o que ele vê? Ele falou, não. Eu não cuido da mamãe quando a mamãe está doente. Eu não faço isso com a mamãe quando a mamãe precisa. Então, é o meu papel como pai, como marido, como mulher da sua mãe, cuidar dela. Então é o seu papel cuidar do seu irmão. Tá, pai, eu vou pedir perdão, eu vou cuidar dele. Então assim, a gente se preocupa muito em ganhar o mundo e a gente perde muito de casa. E cara, eu sempre falo, e eu falo com toda convicção, assim, eu tô preparando o Abel, o Mikael ainda é bebê, ele vai entender melhor ainda depois de um tempo, mas eu tô preparando ele para ser um homem que honra a mulher dele, né? Eu vi uma frase esse dia que foi muito legal, cara, que alguém postou, não lembro, que postou assim, cara, feche seus olhos. Ó, participou do podcast. Então, assim, ó, o cara falava assim, feche seus olhos. Se sua filha casar com um cara igual a você ficaria feliz? Se não, mude. Essa história, cara, é fechar os olhos e falar, mano, você que é pai de menina, né? Se minha filha casar com um cara igual eu, que ela vê o que eu faço com a mãe dela, eu vou ficar feliz se o cara fizer a mesma coisa? Se não, cara, mude na hora. Então é a primeira preocupação minha, cara, se o meu filho tratar a esposa dele como ele viu tratando a mãe dele, eu vou ficar feliz? Se a resposta for sim, opa, tô cumprindo meu papel de homem. Se a resposta for não, mano, muda na hora. Então essa a nossa primeira preocupação. Muitas pessoas esquecem de, mano, a minha primeira igreja é minha casa, é minha família, minha mãe que vive comigo, meu pai, minha mulher, meu irmão, meu filho. A primeira igreja minha é aqui. Que hoje em dia você mais vê testemunho, né? Tem uma história engraçada, né? Que a mulher do pastor toda vez ia pra igreja, acabava o culto, todo mundo elogiava o pastor. Falava, irmã, que marido fantástico, que marido, que homem de Deus que você tem. Cara, você deve ser muito feliz. Que homem. Outro culto, irmã, que homem de Deus. Seu marido é uma bênção. Seu marido é usado por Deus. No terceiro culto ela pegou as malas e deixou lá na igreja. Aí acabou o culto e falou, irmã, o que é essas malas? Não, eu vim morar na igreja, porque esse homem é só homem de Deus aqui na igreja. Porque em casa não é. E aí olha que B.O., entendeu? Então tem muita gente que quer ser parecido com Jesus só na igreja. E em casa é só B.O. Então a gente tem que se preocupar muito com isso, cara. Quem eu sou dentro de casa? Você não vai ser um homem perfeito? Não, você vai ter suas falhas assim, mas o que eu estou deixando de legado para os meus filhos? Eu falo que mais importante que herança financeira é herança de caráter. Porque, mano, você pode deixar uma fortuna pro seu filho. Se ele não tiver caráter, ele vai se acabar na cocaína, no crack, vai morrer, vai perder a fortuna. Agora, se você deixar caráter, se você deixar lealdade, ensinos que são valiosos, mano, seu filho pode ser pobre e pode conquistar tudo na vida. Agora, você pode deixar o seu filho rico, sem caráter, ele vai destruir tudo. É isso que é o mais importante. É isso que eu penso, né? Em relação a essas questões, cara. Importantíssimo isso aí. E o que muito tem, né? Aquele provérbio chinês, né? Homens fortes. Tempos difíceis formam homens fortes, né? Tempos fáceis formam homens frouxos. E até você viu esse dia um vídeo, né? De um cara. Não sei se você viu. Assaltar lá. Não, ele tava andando assim, ele e a mulher trocando ideia na rua.
Daqui a pouco parou uma moto pra assaltar um moleque o quê? Ó, vazou e deixou a mina. É a masculinidade que pregam hoje, né, mano? Isso aí a masculinidade que pregam hoje. É bom tomar muito cuidado, ainda mais hoje, né, cara? Tudo leva uma pedaleta. Cara, não, mas assim, né, mais. Eu falo assim, a gente precisa ser respeitoso, cada um tem, a gente não pode se intrometer diretamente na vida das pessoas, mas a verdade tem que ser dita, cara. Tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Cara, não se pode acabar com a masculinidade do mundo. Porque o cara que entra no fosso pra limpar bosta, pra desentupir um poço é o homem. Uhum. O cara que vai fazer o trabalho braçal duro, que vai levantar saco de cima, mano. A genética é assim, o homem ele é mais forte estruturalmente que a mulher. A gente não pode acabar com a masculinidade do mundo. Se acabar com a masculinidade do mundo, acaba com o conforto do mundo. Cara, o cara que descarrega um caminhão de tijolo, mano, é homem. A mulher é mais frágil, a Bíblia fala isso, que a mulher é o vaso mais frágil. Então a gente não pode acabar com a masculinidade do mundo e achar que isso é homofobia. Não, cara. A gente tem que respeitar, tem que amar, a gente tem que conviver, porque é o mundo que a gente vive. Mas tem que ser dito, a masculinidade, ela faz o mundo progredir, não tem como. Os caras que cuidam do navio, cargueiro, pra levar as cargas, o cara que tá lá no bagulho do motor, jogando carvão, eu nem sei se existe o Titanic, o cara que ficava lá no Titanic, lá na parte do motor, eram os homens cheios de carvão, pegando carvão e jogando no motor. Não tem como, não é cara. Nem querer, tipo, se tiver alguém, né, eu não conheço, você não vê pedreira. Mano. Você não vê serventa? Vai ter, mano. Eu nunca vi, mas. Vai lá, tipo, a mulher lá em cima da casa. Vai lá, segura aí a telha. Pode ter, mas cara, de cada 10, tem várias profissões. Então, assim, essa desconstrução do homem é preocupante por causa disso, cara. É o homem que vai pra guerra. É papel do homem, sempre foi. É o homem que pega o fuzil e vai lá morrer pelo seu país. É o homem. Existem papéis importantes das mulheres, muitos papéis importantes, mas tem alguns papéis que desde que o mundo é o homem que está na frente. Uma vez eu até brinquei com a minha esposa, que eu falei assim, por que você acha que quando o homem dorme de conchinha, ele sempre fica atrás da mulher? É porque é uma questão de proteger. Se alguém entrar aqui, o primeiro a morrer tem que ser o homem. E eu sempre falo, se alguém entrar aqui, o cara pode matar todo mundo. O primeiro que ele vai matar é eu. Porque é minha obrigação como defensor da casa, como leão da casa, defender as minhas crias. Então, cara, entrou alguém aqui, o cara vai matar todo mundo, eu tenho que ser o primeiro. Eu não posso sair correndo e deixar lá. Embora muitas vezes é instinto, né? Talvez o do cara lá foi instinto, nem sei se era a mulher dele, namorada, amiga. Foi um instinto de sobrevivência, mas é a desconstrução daquele que tinha que proteger. E ele saiu fora e acabou que a menina ficou lá. Ficou e entregou o celular lá. Eu tava lendo, né? Juízes, um dos últimos lá, ele aconteceu com ele também, né? Que ele, não sei se você vai lembrar, ele chegou, ele tava. Cara, agora eu não vou lembrar, a cidade? Ele tava na cidade, ele não tinha lugar onde morar, um cara deixou ele e a esposa dele ficar lá. Aí chegou um certo horário da noite, foram bater na porta do cara, falou, libera os dois aí que nós vai matar. Não, então eu vou liberar a mulher dele, a esposa. Pô, o cara deixou, velho, a mulher dele sair da casa pra proteger a própria pele, tipo, até, né, antigamente tinha, né, brincou de Sansão, tinha uns homens que deixam, né, um pouco da sua força, de sua masculinidade de lado, né, esquece um pouco. Mas não pode deixar, tipo, acabar com isso. Mas chegar igual você falou, bom, agora nós vamos ter uma guerra. Vamos lá pegar. Cara, não vai. Mano, tipo, é muito difícil alguma mulher chegar e falar, não, eu vou. Vai deixar que eu vou lá também, mano. É muito difícil achar e é muito difícil eles quererem pegar também, né? Pra levar pra guerra. Não, vai querer pra enfermeira, né? Igual nos filmes Pearl Harbor, tinha bastante, tudo. Mas pra guerra, cara, tipo, é o homem mesmo. A gente tá falando de masculinidade, a gente não tá falando de opção sexual, a gente tá falando da questão de serviços que necessitam da força masculina. A gente tá falando de opção, essas coisas. Não, a gente tá falando de
coisas que precisam da força masculina. E geneticamente, a estrutura genética do homem é mais forte que a minha. Então, automaticamente é papel do homem proteger o seu ambiente de vivência. Automaticamente é papel do homem proteger a sua casa. Automaticamente é papel do homem proteger a sua família, proteger... É normal, isso não é errado se falar. A gente tem que viver aquilo que a Bíblia diz. Cara, se a pessoa não conhece a Bíblia, não acredita na Bíblia, não tem como você ficar discutindo assuntos que... É a mesma coisa que eu falar que eu acredito em fantasma, eu falo que eu não acredito em fantasma. Você vai tentar me provar, eu vou tentar te provar o contrário. Então, tem coisas que não adianta, mas eu que tenho conhecimento e aquilo que eu acredito, eu preciso defender aquilo. Isso é igual a briga de advogado no tribunal. Você vai defender que o cara é inocente, eu vou defender que o cara é culpado. E aí, a gente vai ver quem é que consegue. Eu acho até depois é melhor eu cortar essa parte. Não. Quando começou a trocar ideia, porque tem gente que né, Deus, não precisa um sol. pelo amor de Deus. Não. Mas a nossa igreja é inclusiva em relação a isso, não tem problema nenhum. A igreja é bem inclusiva em relação a isso. Não tem problema nenhum. E também teve um assunto, uma pergunta, né, sobre... Uma pessoa perguntou de batismo. Batismo, eu só não mandei mensagem, né, respondi a pessoa, porque eu falei, vou falar com o Átila, né. E a pessoa de batismo, como que é a nossa igreja, batismo tem que ser acima, né, dos 12 anos, né, quando tem uma grande consciência, né, de que você quer isso mesmo, né, seu batismo, não tem restrição, tipo, de casado, tem eu tenho que saber, quando eu fui batizar, eu queria saber, eu falei, cara, será que, como eu não sou casado, será que tem problema? Não tem, né? Batismo você só tem que ter a certeza daquilo que... Porque é uma... Não é, tipo assim, não é manifestação, é você expor... O batismo ele tem grande importância na vida do cristão. Ele acaba sendo uma manifestação pública que você está deixando de viver uma vida antiga de pecado para viver uma nova vida com Jesus. O simbolismo é você morrer nas águas e levantar para uma nova vida. Esse é o simbolismo do batismo. Ele é um papel importante na vida de um cristão, mas ele não sela a sua salvação. Né? Não é um selo lá, agora você pode ir para o céu, agora você pode ser salvo. Né? Mas faz parte do processo de um cristão genuíno, cara. Eu conhecia Jesus, eu estou transformando minha vida, eu entendi que ele morreu por mim na cruz, primeiro eu entendi que ele morreu por mim, ele é meu salvador, ele é meu caminho para ir para o céu. E aí você entendendo isso, você declara, professa publicamente que você morreu para aquela vida antiga de pecado para viver uma nova vida com Jesus. Significa que você vai parar de pecar? Não. É só uma profissão de fé, né? Você está declarando que eu morri para aquela vida de pecado, hoje estou vivendo por uma nova vida, né? Tem muita gente que coloca um peso no batismo como se fosse assim, se você não batizar, você vai morrer. Não é assim, você precisa ser santo para batizar. Não é isso. Tem essas questões diferentes. Por exemplo, Jesus com o bandido na cruz, ele não falou, Jesus, ele falou lá, cara, a gente não fez nada, ele não fez nada, mas nós merecemos aqui o castigo que nós estamos tendo, fala pro outro ladrão. Né? E ele fala, Jesus, lembre-se de nós, lembre-se de mim quando chegar no seu paraíso. Jesus não falou assim, cara, beleza, peraí, vamos parar tudo aqui, eu vou batizar você, e aí vou subir você de novo na cruz, e aí te dou salvação. Não, ele falou, mano, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus não colocou a condição dele ser batizado, não colocou a condição de seria na igreja, não colocou a condição do que, ele colocou a condição que o cara creu que Jesus era filho de Deus, e que através dele ele conseguiria salvação. Foi ali, o cara ganhou aos 45 do segundo tempo a salvação dele e tudo bem. Só que nós, como entendemos que fazemos parte de uma jornada, e é muito arriscado você deixar para aceitar Jesus nos últimos dias de vida, porque talvez você não saiba a hora que você vai morrer, você pode sair daqui e ser atropelado e não dá tempo. Tem gente que consegue ainda ter esse último suspiro de vida e aceitar Jesus e ser salvo, tá tudo bem, mas tem gente que não tem essa oportunidade. Então, entender sobre isso, cara. Eu entendi que eu tinha uma vida de pecado, conheci Jesus, entendi Jesus é meu salvador, ele me livra dos pecados, ele me limpa dos meus erros, eu entendi que ele é meu salvador, ele pode me levar para o céu, eu entendi que eu preciso largar a minha vida de pecado, eu preciso fazer uma declaração pública sobre isso. Então eu me batizo, vou continuar perseguindo a Cristo, seguindo a Cristo,
vou errar sim, mas não com um planejamento de erro, sim como uma coisa esporádica. Errei, cara, vou levantar, sacudir a poeira e vou embora, e vou pra cima de novo. Agora tem muita gente, tipo assim, batiza, pequei, já era, vou abandonar tudo, vou voltar tudo desde o início. Não, mano, faz parte da caminhada cristã, mas faz parte como algo esporádico, não como algo planejado, o seu erro. Cara, tava falando aqui, falei uma besteira ali, cara, não tava planejado, o senhor me perdoa, porque eu falei uma besteira ali que não era pra falar, entendeu? Não é algo que eu vou lá no Tiese, vou enganar ele, vou fazer tudo, sabe, premeditado, isso é diferente. Então, essa consciência de um cristão faz parte da jornada. Você ir até uma igreja, você fazer parte de uma comunidade, através da sua vida, você abençoar outras vidas. Porque tem gente que fala, me converti com esse Jesus e a Bíblia, eu não vou na igreja. Cara, você não está participando do corpo de Cristo. É ali que você é moldado, ali que você é esticado. É ali que as pessoas pisam no seu calo e você tem que saber lidar. Porque tem muita gente que se converte e quer uma vida, tipo, só pessoas zen, pessoa que não vai trazer problema. Cara, você não vai ser esticado, você não vai ser, entendeu? Jesus veio pra terra e, mano, foi esticado. Muitas vezes o cara fala, e aí Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés diz que tem que ser apedrejado. O que você acha? Jesus estava sendo esticado ali. Jesus estava sendo esticado. Eu falei, beleza, mano, quem não tiver o pecado, tira a primeira pedra. Jesus estava sendo esticado. Por várias vezes o pessoal perguntou sobre a lei pra Jesus. Jesus estava sendo esticado ali, né? Jesus podia vir pra terra e ficar lá com os ricos da época, nos castelos, com as pessoas milionárias lá. Não, ele veio pro meio da galera que tinha B.O. Porque ele precisava, através da vida dele, então é o cristão, faz parte da jornada você participar de uma igreja e entender que a igreja é feita de pessoas imperfeitas, né? Tem muita gente que vai pra igreja achando que não vai ser ferido, mano, você vai nessa ideia, tchau, você vai ser ferido, você vai ser esticado, as pessoas vão pisar no seu calo, vão falar mal de você, mas você tem que olhar aqui pra Jesus. Se você tirar o olho de Jesus, cara, esquece. A pessoa pisou no seu pé, você tirou o olho de Jesus, esquece. Você vai ferir ela, você vai atacar da mesma maneira, você vai vir em guerra com ela. Agora, quando você tá com os olhos fixos em Jesus, cara, tudo isso é, como a gente diz, periférico. Mano, eu entendo que a pessoa não tá na mesma jornada que eu, tal. Vou lá conversar com ela, vou tratar ela de uma maneira amorosa, pra ver que eu não sou assim. Porque, mano, todos nós temos pré-julgamentos. Quando você chega na igreja, você fala, ih, mano, você fala um vídeo de tatuagem aí, mano, meu líder. Tesoura, mas esse cara conhece esse cara aí, mano. Nossa, mas não é, tipo, na Bíblia diz, né, que um dos lugares que Jesus menos fez milagres foi na própria cidade, porque o povo falava assim, filho de Zé, filho de Maria, pode ver alguma coisa boa de Belém. Você acha que esse cara aí, não quer nada não. A gente tem pré-julgamento, a gente olha pro cara e fala, mano, esse cara aí, mano, tipo... Só que aí você começa a caminhar com o cara, começa a ver a vida do cara, começa a ver que tem vida nele. Você fala, ai, mano, que julgamento idiota que eu tive, mano. E o cara é mó da hora, mó... Direto, mano. Você conhece pessoas e fala, mano, o estilo de jogo que o cara usa, não sei se via. E quando você conhece o cara, você fala, mano, tem vida nesse cara aí, velho. Tem coisa boa fluindo nesse cara aí. Vou seguir esse cara, vou estar junto com esse cara. E é normal, mano. Esses pré-conceitos que a gente tem de conhecer, é normal. A gente tem que lutar contra isso. Mas é normal. A pessoa vê um cara tatuado, que não tá acostumado, e o cara de barba, de cabelo preso, sei lá, de vermelho. Né, piercing. Mano, tipo, será, mano? Esse cara é tudo periférico. Aí você vê que tem vida no cara, você fala, mano, tipo, acaba ficando em segundo plano, né, mano? O estilo do cara, o jeito que o cara fala, acaba ficando em segundo plano. Quando você vê que tem algo bom ali, mano, você fala, mano, vou. Porque, tipo, cara, eu fiquei hoje, né, cara, minha família. A maioria da minha família, por parte de pai, eles são evangélicos e são da Adventista. Cara, acredito até eu que se um dia eu for pregar, né, cara, tipo, olhar e falar assim, ô louco, né? Porque tem pessoas que ainda levam muito a pé da letra, esquecem que as leis foi escrita há muitos anos atrás, esquecem que muitas das vezes até a própria igreja de Corintos, né? Tipo, se você ler na Bíblia, livro de Coríntios, você vê que, tipo, cara, tem coisa lá que de acordo com aqueles tempos da mulher ter que usar véu, mas tem um porquê que a mulher usava véu. Tem, tipo, às vezes falava de várias coisas que depois passaram, que eu vi muito o Luciano Subirá, né? Tipo, dizendo que o Antigo Testamento ilustra
o novo, e o novo, ele explica o antigo. Então, tipo assim, tem muitas pessoas que levam muito a pé da letra, coisas que foi escrita, não viu que foi, tipo, aquilo que eu falei, tipo, costumes que era da época, tinha muitas coisas que se você for trazer pra hoje, não tem efeito, porque lá antigamente era costume daquela época. São interpretações teológicas. Interpretação, cara, cada um pode ter a sua. A gente pode pegar aqui da nossa Bíblia, a nossa Bíblia que a gente lê, que a gente tem como manual de vida, da nossa Bíblia, descendem 416 doutrinas teológicas. Então, assim, 416 doutrinas de igreja nascem daquela interpretação que nós temos. Entendeu? Então, interpretação, cara, cada um pode ler a sua. O cara pode defender a dele, eu posso defender a minha, e a gente não chegar num acordo nunca. Então, tem essas questões. E a gente tem que saber lidar com isso. E tá tudo bem. A gente não pode fazer do céu um clube privado meu e da minha turma. Certo? Eu não posso fazer isso. Eu não posso entender que o cara que, mano, foi criado lá na roça, que não teve contato nenhum com a igreja, mas foi bem criado, é educado, é amoroso, o cara entende que Jesus é o Salvador, mas o cara nunca teve esse contato com a igreja, não vai ser salvo. Eu não posso colocar esse juízo sobre ele. Cara, tem muita gente que vai ser salvo que a gente não espera, e tem muita gente que espera que não vai ser, né? Jesus fala, mano, as prostitutas estão entrando antes de vocês, que estão aí com o selo, que acham que são santos. Então a gente tem que entender, cara, eu pirava muito nisso, hoje eu não piro mais não, cara. Eu entendo que toda igreja tem um papel essencial na vida de alguém. Talvez eu não alcance aquele cara que vai na igrejinha de bairro da esquina, tem 6 pessoas. Talvez eu não vou alcançar aquele cara que gosta de usar terno e gravata. Talvez eu não vou alcançar aquele cara que ele gosta de que a igreja só toca música agitada. E tá tudo bem, toda igreja ela tem o seu papel fundamental na sua comunidade. Tem gente que não gosta da igreja grande, tem gente que não gosta da igreja preta, gosta da igreja branca, tem gente que não gosta da igreja vermelha, gosta da igreja verde. Tá tudo bem, mano. O importante é que o cara sente lá, que o cara vá lá, participe e que ele tenha consciência de que ele tem que não contrapor, mas ele tem que ver se aquilo que o pregador está pregando condiz com o que Deus falou na palavra dele, entendeu? Então, assim, cara, o pastor foi lá e falou que eu tenho que dar a minha casa para a igreja, que Deus disse isso. O cara, beleza, deixa eu ver aqui, pai, na sua palavra. O senhor fala de generosidade, fala sobre isso, mas não fala aqui que eu tenho que dar a minha casa. A não ser que seja um pedido específico do Senhor. Ó, eu quero que você abra a mão, beleza. Então, tipo, tem muita gente que ainda, cara, uma doutrina bem colocada, ela faz um regaço enorme. A gente pega a história de Hitler, e na Netflix, eu esqueci o nome do filme, mas conta sobre toda a estruturação que Hitler fez. Cara, Hitler foi na Alemanha, cara, e ele, mano, conseguiu doutrinar um país muito bem evoluído e que deu os maiores pensadores pro mundo, cara. Hitler foi lá, conseguiu... Tudo bem, gente? Então... Tá gravando, tá? Né? Tá. Tipo, Hitler conseguiu, mano, colocar uma doutrina num país muito bem evoluído, cara. E ele conseguiu matar lá mais de 6 milhões de judeus sem dar um tiro. Ele conseguiu colocar construir uma narrativa que fez com que aquele povo odiasse o povo judeu e fez com que matasse aqueles milhões de pessoas sem ele dar um tiro. Então, cara, pensa bem, o que faz um jovem que é aquela história, né, que fala da guerra. A guerra são os velhos que se amam, os velhos que se odeiam, se conhecem, mas não se matam. Fazer jovens que não se odeiam, que não se conhecem, se matarem. Então, o que faz um jovem sair da casa dele para invadir um país, para matar família, matar filho dos outros, porque um velho diz que ele precisa fazer isso? Cara, uma narrativa bem construída, ela faz um bem enorme, mas também faz uma destruição enorme. Por isso que você vê tanto pastor pilantra, por isso você vê tanto padre pilantra, você vê tanto coach pilantra. Porque o cara que consegue enraizar uma ideia, consegue construir uma narrativa muito boa, cara, o cara faz um arregaço muito grande. E ele não suja a mão de nada. Não suja a mão de nada. Então, se você não tiver ali na palavra, cara, isso aqui é verdade, Deus disse isso, Jesus disse isso, cara, tá na Bíblia? Se não, irmão. Se não, por isso que muitos anos atrás você via essas questões doutrinárias muito mais forte.
O cara conseguia levar um rebanho. Teve a história daquela igreja que cometeu o suicídio coletivo. Que o cara, mano, dizia que tava escrito. E ele fez uma igreja cometer suicídio coletivo. Por isso que os caras da época, os caras que lia, que tinham acesso à Bíblia, acesso ao Corão, por isso que eles tinham a interpretação dele e eles passavam aquilo que eles queriam. Que você tinha que comprar a sua vaga no céu, que era através de dinheiro que você comprava o seu lugar no céu. Então os doutores da lei, eles pegavam as cartas, eles tiravam a interpretação deles e passavam pro povo. Cara, tem um filme chamado O Livro de Eli, que é antigo, mas é muito bom. É um mundo pós-apocalíptico, né? E, cara, eles ficam brigando pela Bíblia. Porque o cara fala, mano, se eu tiver aquele livro, se eu ler aquele livro, eu consigo interpretar e utilizar ele de uma maneira em que as pessoas que vão ouvir vão entender que aquilo é a verdade. Né? Que o cara, no final, ele descobre que o livro é em braille, que o cara que lê é cego, o cara guardou a Bíblia inteira na cabeça e tal. E aí depois ele ajuda a reproduzir a Bíblia e tal, a fazer várias cópias. Então o cara fala, mano, ninguém tem acesso àquilo. Se eu tiver acesso àquilo e eu interpretar de uma maneira que me favoreça, mano, é verdade. Tipo, inventou um livro agora que diz que é o livro do céu, só eu tenho acesso. Se o cara, mano, conseguir criar uma narrativa e construir muito bem e conseguir espalhar aquilo, a gente vê isso na política, mano. Hoje em dia o cara é cego por alguém que, mano, tá nem pra ele. Não sabe porque o cara construiu uma existe, narrativa. cara. Mano, por isso que eu falo, mano, o cara vem falando que você é de direita, você é de esquerda, cara. Eu sou a favor de que o cara que entre lá, ele é um trabalhador do povo, é o povo que manda nele. Se o cara entrar lá e fizer aquilo que o povo quer, mano, o cara pode ser de direita, de esquerda, do meio, de cima, de baixo. Se o cara condizer com aquilo, prometer e cumprir aquilo que ele disse, mano, pra mim tá ótimo. Se o cara melhorar a vida da população, tá ótimo. Mas o que acontece? O cara constrói uma narrativa gigantesca, dizendo que ele vai ser o salvador da pátria. Eu acredito nisso. O cara não faz nada daquilo que ele prometeu, faz tudo ao contrário, me ferra e eu tô lá. Não, ele vai dar. Não, cara, você não pode ser isso. Você não pode ser isso. O cara falou alguma coisa, principalmente no púlpito, cara, deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver o que Deus diz. Se Deus está dizendo isso. Se você não conferir, mano, o cara te engana. E isso nós estamos aprendendo também no curso, né? No Origem, né? Que o querido Marcos, grande abraço aí, Marcos. E é sobre isso mesmo, nós temos que aprender. Se muitas pessoas, eu posso até falar uma besteira aqui, você pode falar. Se muitas pessoas pegassem para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, muitas vezes não precisava correr a muitas vezes as pessoas... Aí eu preciso muito falar com o pastor vai me ajudar. Também. Cara, se ele lesse a Bíblia, muitas das vezes o Espírito Santo ia falar que ele precisa também. As pessoas têm muito tem, né? Tem que ser o pastor, que quando o pastor não prega não é a mesma coisa. As pessoas têm muito, por isso que eu falo, as pessoas têm muito essa questão de título, porque o pastor que tem que apresentar meu filho na igreja, porque o pastor que tem que orar por mim, porque existe a importância de um servo. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito a seus efeitos. Mas da mesma maneira ela fala que por falta de conhecimento o povo padece. Lógico que o cara que tem um entendimento melhor, quando tem um BO na casa dele, quando ele briga com a esposa e o cara já tem uma jornada na fé, ele fala, opa, peraí, a gente precisa parar aqui agora, vamos chegar aqui, vamos entrar num acordo, vamos orar e vamos acertar, beleza? Beleza, o cara consegue. Agora o cara que não tem, o que ele faz? Mano, vou lá. E ainda por cima, se muitas das vezes o pastor não tem aquele tempo pra ele fica chateado, ele sai mais frustrado ainda. E ele chega lá não querendo resolver, ele chega lá querendo acusar o outro lado, cara. Tem, cara, eu lembro até hoje que o pastor, eu e a Bárbara foi conversar com eles, né, que nós estávamos na crise pra separar, e a Bárbara tá falando, eu quieto. Aí o pastor, meu filho, você tem alguma coisa pra falar? Não, ela tá certa. Tudo ela tá certa, eu tenho que mudar. Cara, o pastor, qualquer dia, você pode até conversar, ele olhou assim, aí ele falou assim, meu filho, de muitas vezes que eu vi, raramente eu ouço isso aí que você tá falando. Você falou assim, tá certo, ela tá certa.
É muito difícil. E não era mentira, porque tipo, eu vou falar o quê, velho? Ela verdade. tá falando e eu tô errado, eu vou discutir com ela. Ainda, tipo, seria pior, porque eu tô aqui pra falar pro pastor, pra ele nos ajudar e vou fazer a cabeça dele mudar, falando assim, não, mas ela também tá errada. Aí ele vai falar, mas pera um pouquinho. Alguém tá mentindo. Alguém tá mentindo. E se eu não falar, ela também não falar, ele vai falar, eu não vou ajudar. Porque eu não vou... Não, pastor, é verdade. Tipo, tanto é que ela foi e falou assim, na época eu bebia, não, o pastor, ele não para de beber, não para de beber, o pastor... E eu falei, pastor, mas não vejo por que eu parar de beber. Eu não tenho porquê. Tipo, cara, e foi uma das coisas que eu entrei em contradição pra ela. Ela falou, não quero, eu não tenho porquê. Aí falou, eu abri a boca, aí ela falou, tá vendo, pastor? Aí ele olhou e falou assim, minha filha, sinto muito lhe dizer, mas ele não vai parar com você falando. Ele vai parar a hora que o Espírito Santo tocar nele e falar, não vai. Não, teve um dia que eu bebi, acordei de ressaca. Falei, o quê? Não quero isso pra minha vida mais não, bicho. Deixa quieto. Eu parei. Ah, tia, como você parou? Paramos. Foi de um dia pro outro. Falei, não quero. Pronto, não bebi mais. Tá ligado? Droga. Mano, não, a droga foi... Né, eu deixei pra outra conversa. Droga pra mim foi pior. Né? A droga deu um estrago pior aí. Mas, outro episódio. E outro episódio, e assim, galera, eu quero dizer pra vocês que esse foi o primeiro episódio. O Átila está vindo aqui pra nós irmos adaptando também, né, Átila? Ele, poxa, cara, o Átila... E vou falar, hein, logo vai ter um projeto nosso, que se Deus abençoar, Deus já abençoou, logo vai vir aí à tona. Que é só nós arrumar tempo, porque, cara, esse menino aqui... e eu também tô vindo com umas novidades aí na igreja, depois eu te conto também. Então, quanto mais você tiver mais profundo na igreja, cada vez mais vai vir compromissos, vai vir responsabilidades e, querendo ou não, nosso tempo tem que... E esse é o primeiro porque, assim, o Átila, galera, ele é, né, como nós falamos e tudo, ele é pastor do Oxygen Kids, né, Mundo OK, que fica, né, tipo, enquanto você vai lá no culto, seu filho fica lá, né, não tá com o tio, tá com o pastor, né? Átila, tá aprendendo, e a pastora Michele. Então, assim, hoje vai vir outro episódio que nós vamos falar tipo, da importância disso, né, do Mundo OK, né, que nós temos que bater de frente, que, querendo ou não, acredito eu que todas as igrejas têm que ter sim esse ministério infantil para desde de pequeno, né? Assim como todas as árvores começam de uma semente, né? E essa semente é nossos filhos, então tem que começar de aprender desde o começo. Então nós vamos colocar outro episódio aí, né? Para nós aprofundar mais sobre isso. Então, tipo, eu quero de verdade mesmo agradecer de coração ele, esse papo que nós tivemos, de novo convertido, das nossas opiniões, das nossas vivências. E espero que vocês tenham gostado, mandem mensagem, vou deixar o Instagram dele, né, as redes sociais dele para vocês começarem a seguir, acompanhar, né, o nosso jogador aí, que hoje quer se aventurar de goleiro. Eu jogo no gol desde os 7 anos, agora o cara... No Instagram o cara... fala que é milagre, fala que eu sou só milagre, cara. O cara consegue... Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu filmo ou eu jogo bola. Ele não, ele filma ele jogando bola. Ele só. Se fosse seria melhor, porque eu não tô bichado. Esse cara... Então, eu gostaria de agradecer de verdade. Foi um longo papo. De aprendizado, e tenho comigo que vai absorver, vai acrescentar muito na vida de vocês. Queria agradecer mesmo de coração, né? Que se quiser falar mais alguma coisa, deixar um recado aí, principalmente para as pessoas que querem, né, seguir essa jornada que não é fácil, nós não vamos negar, não é fácil. No mundo tereis aflições, porém Deus livre. Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Estamos com o Thiagão, que eu gosto pra caramba, que ele fala assim, essa jornada não é mamão, mas quem diz que é impossível mentiu. Não é fácil, mas quem diz que é impossível mentiu.
Cara, aí o conselho que eu tenho pra dar, assim, pras pessoas que estão vendo, que vão se deparar com isso, cara, não desista. Não desista. Porque, assim, se você já é um vencedor por tentar, né? Poucas pessoas vão até o final. Eu acho que mais vale a pena você olhar pra trás e perceber que você tentou do que você nem começou. Que é o mais importante. Porque, cara, luta todo mundo tem. A vida com Jesus, ela é igual eu falei, né? Não é fácil, porém não é impossível você viver uma vida santa, você se dedicar à palavra de Deus, você se dedicar à sua família. O que acontece é que hoje em dia as pessoas estão tentando fazer com que isso não vale a pena, mas eu sempre falo, vale a pena você investir na sua família, vale a pena você investir na criança, vale a pena você investir no jovem, vale a pena você investir no adulto, vale a pena você investir no idoso, vale a pena você investir na criação de Deus. Nós falamos que tudo que nós fazemos é por Jesus e é por pessoas. Então é o que vale a pena, cara. E se você se deparou com isso, se você está passando por uma dificuldade, cara, não desista. Não desista. Por várias vezes eu tive N oportunidades de largar tudo e voltar para minha vida mundana, de largar família, largar trabalho, largar igreja e voltar na minha vida mundana. Mas eu sempre coloquei na balança e falei, cara, minha vida com Jesus não tem como eu pagar tudo aquilo que ele fez por mim. Não só o fato dele morrer na cruz, mas da maneira com que ele me sustenta, da maneira com que ele sustenta a minha família, da maneira com que ele faz as coisas acontecerem na minha vida que pelas minhas mãos eu jamais conseguiria. Então não desista, cara, é uma coisa importante. Seja sincero com ele, né? Seja sincero, fala, Jesus, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu estou viciado nisso, eu estou perdido nisso, me ajuda, me ajuda. E assim, quando você pede ajuda para ele, entenda que ele vai te ajudar. E você só consegue vencer algo quando você luta contra aquilo, né? Muitas vezes a pessoa fala, Deus, me dê paciência, me dê paciência. Aí Jesus manda um abençoado para tirar sua paciência, você perde a paciência, você não vai aprender sua paciência nunca. Senhor, me dê paciência. E daqui no seu trampo você pega o semáforo todo fechado. Manda um abençoado, ele fala, beleza, vou testar, vou treinar você na sua paciência, vou mandar um abençoado para pisar no seu calo. E aí você já espana com o cara na primeira oportunidade. Então é assim, né? Você pede, Deus, eu quero ser mais amoroso. Ele pega sua esposa num dia não feliz dela e ele fala, você quer ser amoroso? Tem que ser amoroso mesmo quando a pessoa não merece. Então tem que ser todo esse processo. Mas, cara, não desista, cara. A vida com Jesus, ela é saborosa. A vida com Jesus, ela é saborosa. Nós precisamos experimentar essa vida, porque a partir do momento que você experimenta algo que é saboroso, você não quer voltar para algo que não tem sal. Então a vida com Jesus é uma vida saborosa. É uma vida que vale a pena você lutar contra o seu pecado, vale a pena você lutar contra o seu erro. Porque assim, a Bíblia fala que o homem que espera de Deus apenas para esta terra é o mais digno de compaixão, né? Não esquece que a gente está numa passagem aqui. O nosso alvo, aquilo que a gente tem que ansiar viver é o céu. E eu sempre brinco, né? Que a palavra de Deus diz que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano é o que Deus tem preparado pra gente. Então assim, eu falo, eu fui viajar, fui pra Maceió, e lá tem praias lindas. E eu falo, cara, isso meus olhos já viram, então o céu é melhor. Quando você ouve uma melodia bonita de uma música tocada, cara fala, isso meus ouvidos já ouviram. Então... Outro dia nós temos que tocar porque, cara, esse dia eu fui num churrasco com ele, com o nosso querido pastor Wesley, grande abraço. Vai de tudo. Nossa, cara, o cara começou a tocar uns louvor que eu falei, mano, isso aí existe. Aí eu fui levar, mano, um tal de não sei o que lá, do reggae, velho. Tava mandando reggae, eu tive que colocar no YouTube. Outro assunto que qualquer dia nós temos que... De música, da hora, de um campo gigantesco pra conversar, mano. E também, desculpa, né, galera, eu sou TDAH, tá? Sou uma pessoa bem imperativa pra dizer nome de Jesus eu vou ser curado, porque você viu que eu corto ele às vezes do nada. E, ó, deixa eu explicar também pra vocês que às vezes pensa que na caminhada da fé tem que ser igual, vamos supor, que eu me aprofundei ao extremo, o Átila que é pastor, né? E se Deus abençoar eu também vou ter uma jornada aí bem grande, mas, galera, importante é você crer, confiar, aceitar como seu salvador, ter as palavras dele para levar para sua vida. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um bispo, você não precisa ser tipo, ter um nome, um título da igreja. Mas assim, tenta ser pelo menos um evangelista, falar da palavra dele, né? Porque assim, não precisa, né, as pessoas falam assim, não, você crente vai dar, né, igual do CrossFit. Vou sair falando e a pessoa vai virar aquele chato. Não, galera,
o que nós queremos dizer muito é da vida cristã. Não, tipo assim, nós escolhemos essa... Porque nós somos muito impactados por Cristo Jesus, nós sabemos da importância que Ele tem na nossa vida, né, Átila, de ter nos transformado. Por isso que nós somos assim, nós queremos fazer algo a mais. Mas não é porque você se converteu que você é obrigado a fazer igual nós. Não, mas só leva ele para sua vida, cara, sabe? Não tem problema, não tem problema ter problemas, tá? Não tem assim, eu vou no culto de domingo só, não quero mais, né, não quero servir tudo. Tá tudo bem também, sabe? E só tem a sua vida com ele todos os dias, né? Então o importante é isso, tudo assim, Mateus 6,6 diz, dentro do seu quarto, conversa com ele no secreto, não precisa todo mundo ficar sabendo, certo? Então, isso eu digo porque eu também pensava nisso dos crentes, cara. Tipo, nossa, é louco ser crente, velho. Eu já sou crente. Né? Cara, Jesus é irresistível. Tudo que você faz pra Jesus te arrasta mais pra ele. Eu sempre falo assim, uma analogia legal pra gente encerrar. Tenha sempre sal na mão. Tenha sempre sal. O dia que a pessoa vier com algo sem sabor, você apresenta o sal. O dia que a pessoa tiver um problema, você apresenta Jesus, você apresenta a palavra. O dia que a pessoa te reclamar de alguma coisa, você apresenta o sal. É aquela história do restaurante, né, cara? Tipo, o cara pode fazer o prato mais lindo que for. Cara, se ele não tiver sal, se ele não tiver o tempero, né, que transforma o prato, não adianta. E também você não pode também ser um saleiro pesado, né? Não pode também jogar sal, senão você estraga. Seja sal na medida certa. Tenha sempre sal na mão, para sempre você temperar aquilo que a pessoa necessita. Você vai chegar com um prato sem sabor para você, tenho isso aqui, o que você tem? Você tem sal. Joga a palavra de Deus, joga a sua experiência com Deus. E, cara, o seu testemunho diz muito a seu favor, né? Tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você viveu, tudo que você passou, ele diz muito ao seu favor. Tem uma música que fala que das minhas feridas sai um poder para curar. Use as suas feridas. Se você não é um cara de bom diálogo, se você não é um cara que tem um vocabulário bom, use as suas feridas que foram saradas, fala pro cara tocar. Porque ferida ferida que está cicatrizada, ela toca, não dói mais, mas você lembra do processo de cicatrização dela e ela tem um poder enorme para curar outras pessoas. É isso, cara. Seja sal. Não seja demasiadamente, mas seja sal na medida certa. Entendeu? Então é isso, porque nós temos um grande, como nós dissemos aí ao longo, todo mundo tem o mesmo propósito, que é servir a Deus. Independente da quantidade que você... Não é quantidade, da disponibilidade que você queira, né? Da sua vontade de... sei lá também, cara. Tem hora que brisa, né? Mas eu falo assim, tenta mais fazendo coisa que seja leve pra você, né, cara? Porque... Olha o TDAH, pensa e não fala. A carta de Pedro, ele fala um negócio legal, né? Seja sempre preparado para falar das pessoas sobre a sua fé, né? Seja sempre preparado. Sobre aqueles que falam ou criticam da sua fé, seja sempre preparado, mano. Eu tô sempre engatilhado, eu tô sempre com uma no gatilho. Toda vez que o cara vem, mano, que você segue Jesus, cara, eu começo a tirar. Cara, se Jesus, ele salvou minha vida, ele transformou minha vida, ele transformou minha família, transformou meu trabalho, transformou minha igreja, transformou meu tudo. Eu saio atirando, eu sempre tô preparado, cara. Você nunca pode sair de casa desarmado, porque o cara fala, cara, você segue Jesus? Eu sigo Jesus, cara, deixa eu ver. Deixa eu procurar na Faz música. sentido, cara. Pô, entendeu? Cara, por que você segue Jesus? Por isso que ele transformou minha vida. Cara, por que você vai na igreja? Por isso, a igreja é uma comunidade. Eu necessito estar lá, porque lá eu sou esticado, sou curado, lá eu converso com outras pessoas, eu ando com outras pessoas mais experientes, ou menos experientes. Isso me ajuda a crescer na minha caminhada. Cara, pronto. Esteja sempre preparado para falar sobre o autor da sua fé, que é Jesus. Você estando preparado para falar do autor da sua fé, que é Jesus, cara, a sua vida vai dizer muitas vezes a sua palavra não diz. Já é. Tem aquilo também, né? Não sei se vai encaixar, mas a boca fala, o coração está cheio. Tá ótimo. Se você estiver cheio de Jesus, de Deus, o cara alguém vai falar assim automaticamente, não adianta. Irresistível. E vamos seguindo firme, como diz na nossa igreja. E vamos... Com tudo! Com tudo! Obrigado, galera! Com tudo!
Grande abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, mano, o que você achou?